Olá, meus queridos, que Deus abençoe a todos grandemente em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo do meu Deus, tá bom? Hoje, pessoal, vamos falar de um assunto aqui sobre carnaval. Carnaval que é uma época do ano onde muitas pessoas se preparam com antecedências, muitas pessoas se preparam ansiosamente esperando por este período, por estas festas carnavalescas. Mas o que muita gente não sabe é o significado e origem do carnaval. Então, hoje neste vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre o carnaval para você e as consequências disso, tá bom? Fiz uma pesquisa aqui, você pode pesquisar também na internet, no Google, sobre a origem do carnaval, você vai ver o que eu vou ler aqui agora. Então, olha só, o carnaval teve origem em celebrações pagãs, mas foi cristianizado e se tornou uma festa cristã. Olha só, para você entender. Vamos continuar. As celebrações pagãs têm tinha em excessos como glutonária, devassidão e zombaria. Eram heranças de religiões pagãs que a Igreja Católica queria eliminar, tá? Ela queria eliminar. As celebrações pagãs têm a subversão de papéis sociais, como homens vestirem-se de mulheres, e como a gente vê também mulheres vestidas de homem, né? As celebrações pagãs têm orgias, como as festas dionisíacas dos gregos, os bacanais. As celebrações pagãs tinham festins, músicas estridentes, danças e disfarces, como a Saturnália e a Lupercalias dos romanos. Tá, então, para você ver, o que tinha antigamente na festa de carnaval? A gente vê que tem glutonário. O que é glutonário? Pessoas que comem sem controle, pessoas que comem até passar mal, tá? Tinha zombaria, devassidão, aí tinha que era uma herança de religiões pagãs que a Igreja Católica queria eliminar. Então a própria Igreja Católica viu que aquilo era errado, ela queria eliminar. As celebrações pagãs tinham subversão de papéis sociais, como os homens se vestiram-se de mulheres. Hoje a gente vê muito isso aí nas festas de carnavais, né? Aqui na minha cidade tem até um bloco chamado de As Virgens, onde homens se vestem de mulheres, né? É um absurdo isso, meu Deus do céu. As celebrações pagãs tinham orgias. O que eram orgias? Eram relações sexuais com várias pessoas. Não era só entre um casal, entre um homem e uma mulher, mas de várias pessoas, tá? De vários homens com várias mulheres ao mesmo tempo. Orgias. Como as festas dionisíacas dos gregos e os bacanais. As celebrações pagãs tinham as festins, músicas estridentes, que a gente vê aqueles trilhos elétricos, né? Aqueles festins, aqueles fogos de artifícios. Danças de disfarces, como a gente vê aquelas fantasias, máscaras, como essas Saturnálias e Lupercalias dos romanos, tá? Olha só. Origem cristã. A Igreja Católica condensou as celebrações pagãs em um período do ano que antecedesse a Quaresma. A Igreja Católica tentou impor regras durante o Carnaval, mas fracassou. A oficialização do Carnaval como data cristã veio na virada do século VI para o século VII. O Carnaval se tornou uma festa que estabelece o último momento de celebração e de festividade antes que se inicie a Quaresma. A Quaresma é aquele período, pessoal, onde as pessoas elas fazem jejum, elas se abstêm de comer carne, aquela pessoa que ela se exclui. Ou seja, é um período que para o católico ele se acha que está um período de purificação, de santificação, tá? Então, o carnaval é um período que para eles colocaram que é um período que antecede isso. É até um pouco, diga-se assim, hipócrita, algo hipocrisia. Porque, vamos continuar, porque se você vê que a pessoa ela tem que se santificar, se purificar para Deus, que aí vem antes da Quaresma, antes da Páscoa, então para ela botou na cabeça, ela criou aquela fantasia, aquele pensamento de que ela pode fazer tudo de errado naquele período antes, porque depois vai ter a purificação. Ela pode fazer tudo o que ela quiser. Pode beber, pode fumar, pode roubar, pode se prostituir, fazer sexo aí do jeito que quer, pode mentir, pode fazer tudo de errado, porque depois ela vai ter um momento de vamos dizer, de remissão, um momento onde ela vai tentar ali, onde ela vai fazer uma santificação, uma purificação para Deus.
hipócritas, né? Porque não, para com Deus, gente, você não tem um meio bom ou meio ruim. Não, você é ou você não é. Entendeu? Você é uma pessoa dedicada a Deus, uma pessoa que se santifica, que se purifica para Deus, ou você é uma pessoa que não é, tá? Vou continuar aqui, olha só. O que é o carnaval segundo a Bíblia? Você viu a origem, então surgiu. Agora vamos ver aqui o que eles faziam, o que eles fazem, que a gente vê hoje que só a imoralidade só aumentou, só tem a decadência da humanidade cada vez mais nesses carnavais, onde também tem adoração a ídolos, tem ali cultos pagãos disfarçados de festas, tá? Então olha só, o que é a Bíblia, o que é o carnaval segundo a Bíblia? A Bíblia não faz menção direta ao carnaval, mas alguns princípios bíblicos podem ajudar os cristãos a se posicionar em relação à festa. A Bíblia alerta contra o uso de bebidas alcoólicas. A Bíblia fala sobre bebidas alcoólicas. A gente vê hoje ao contrário nessas festas, né? A gente vê muita gente bebendo, tem pessoas que bebem que é o ponto de cair nas calçadas, que chegam nem se lembrar do que aconteceu anteriormente, na noite anterior. Isso é o que acontece, por causa da bebida. A Bíblia recomenda pureza moral e sexual. Você viu lá que, como eu falei, a gente leu anterior, que tem o quê? Tem orgias, onde tem muitas coisas lá erradas, homem vestindo-se de mulher. Então, a Bíblia fala que nos recomenda ter pureza moral e sexual. O carnaval é uma festa que celebra os prazeres da carne, o que é contra os valores cristãos. Prazeres da carne, os desejos. O carnaval é uma festa mundana que se rende aos desejos carnais, ou seja, você faz tudo aquilo que a sua carne deseja, mas que é contrário à vontade de Deus. O carnaval é uma festa que cultiva e celebra os frutos da carne, como impureza, idolatria do corpo, inimizade, ciúmes, discórdias, inveja e outras carnalidades. A relação entre o carnaval e o cristianismo está na proposta da igreja de canalizar os impulsos carnais dos fiéis em uma data apenas. Ou seja, você vê aqui a relação entre o carnaval e o cristianismo na igreja está na proposta da igreja de canalizar os impuros carnais dos infiéis em uma data apenas. Uma data apenas. Que está se refere à igreja ali, católica, né? Como você viu que foi ela que quis banir as coisas do carnaval, mas sem sucesso. Então, o que acontece? Foi igualmente ali na conjuntiva, você vê no meu canal aí, que eu vi sobre a origem do Natal, tá? Origem do Natal, do Papai Noel, das árvores, das renas, que você vê que a igreja, ela tentou banir algumas coisas, mas como não conseguiu, ela foi tentando disfarçando ali, mudando um pouco a narrativa das coisas para tentar iludir as pessoas e tentar dar aquilo que as pessoas queriam, certo? Mesmo sabendo que era errado. Do mesmo jeito aqui é o carnaval. Ela tentou banir algumas coisas do carnaval, mas como não conseguiu, tentaram o quê? Ali distorcer as coisas para tentar botar o quê? Ah, é algo que você vai fazer antes da quaresma, mas depois na quaresma você vai se santificar, você vai se purificar. Você vai ter a Páscoa, você vai servir a Deus, algo que é totalmente contrário à vontade de Deus. Então, olha só. Eu vou mostrar para você aqui umas passagens bíblicas do que a Bíblia fala, como a gente viu, não fala diretamente do carnaval, mas ela fala sobre práticas que acontecem, que ela cita, que é a mesma coisa do carnaval e onde tem as consequências. Vamos ver primeiro aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Tá? Olha só que aqui que Paulo fala. Coríntios capítulo 6, versículo 9. Vocês sabem que os maus não herdarão, ou seja, que os maus não terão parte no reino de Deus, não herdarão o reino de Deus. Os maus, não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. 1 Coríntios, versículo 6,
Perdão, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Que você vê que Paulo está falando justamente encaixando aquilo que acontece no carnaval, gente. E essas pessoas não têm parte no reino de Deus. Igualmente eu vi hoje num jornal passando, mostrando, falando sobre o carnaval, aquela multidão de gente. Eu olhei assim, meu Deus, se Jesus voltasse hoje, todas essas pessoas iriam ficar. Se o meu Senhor Jesus voltasse hoje sobre as nuvens, como ele prometeu que vai vir, eu vou mostrar para você, todas essas pessoas iriam ficar. Porque são pessoas, justamente são essas. Não se engane, pois os imorais, pessoas imorais. Você vê gente no carnaval, você vê mulheres quase seminuas, onde não se dão respeito nem ao seu próprio corpo. Homens vestindo-se de mulher, usando chifrinho na cabeça, vestindo-se de vermelho como se fosse o diabo, Satanás como se fosse algo normal, algo bom, como se o diabo fosse uma pessoa, algo bom, se vestindo de diabo, mulheres se vestindo de diaba. Gente, um absurdo, a imoralidade é grande demais. Os que adoram ídolos, os adúlteros, olha só. O que você sabe que até os próprios governos fazem campanhas aí distribuindo preservativos anticoncepcionais para que depois dessas festas não aconteçam o que acontece muitos aí. Depois de 9 meses vem o resultado do carnaval. Pessoas se prostituindo, cometendo adultério. Os homossexuais. Gente, o que a gente vê muito hoje em dia está se tornando algo normal. Algo normal. Homem tendo relações com homem, mulheres com mulheres. Gente, isso é contra a vontade, contra os princípios de Deus. A Bíblia fala que Deus fez o homem e o homem iria se casar, deixar o pai, mãe e filho para se casar com a mulher e os dois, ambos os dois se tornariam uma só pessoa. Gente, ele fala sobre homem e mulher iriam se casar, vão casar, se tornar-se uma só pessoa. Não fala homem com homem, nem mulher com mulher. Eu conheço pessoas, tenho vizinhos, amigos que são homossexuais, mas eu estou aqui para falar a verdade, eu não estou para falar aquilo que você quer ouvir, mas sim aquilo que você precisa ouvir. Aqui a Bíblia fala, os homossexuais, os ladrões, quanta gente, pessoas não tem nessas festas roubando celulares. Hoje mesmo vim no jornal novamente, também no jornal, onde pessoas estavam tendo nos blocos de carnavais sendo assaltados, celulares roubados. E a polícia prendeu uma pessoa com 15 aparelhos de celular. Olha só, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Vejam só. Tá vendo? Isso é só uma passagem. Agora vamos lá para outra. Está lá aqui em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5 e 21. Você vê que tem muitas passagens na Bíblia que fala 5:21. Não é isso? É. Gálatas 5:21. Vamos ver aqui, ó. Olha só. As invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas, repito, que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Meus amigos, meus queridos, abram os olhos, deixem de serem enganados por Satanás, pelo diabo, onde ele bota na sua mente que isso é normal, que você está vivendo prazeres da carne, os prazeres da vida, que você acha que está tendo vida praticando isso aqui, mas você não está tendo vida, você está perdendo a sua salvação, você está negando a Jesus, você está abrindo mão da sua salvação. Para você estar fazendo com que a morte do nosso Senhor Jesus Cristo tenha sido em vão para você. Olha só, em Gálatas eu falo mais uma vez, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Coisas que a gente vê no carnaval. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Vamos agora para mais uma passagem, lá para Apocalipse. Olha só o que o Senhor Jesus falou. Apocalipse, o último livro da Bíblia.
Só abre aqui para você ver. Apocalipse. Onde tem Apocalipse 22, 15. Do 15 ao 17. Vamos lá. Olha só o que ele diz aqui. Mas fora da cidade, que cidade é essa? Se você for lá no capítulo 21, vai estar falando sobre a Nova Jerusalém, a nova cidade, tá? E aqui a vinda de Jesus. Então, olha só, ele está falando aqui sobre Jerusalém, a Nova Jerusalém. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos. Olha só, meus amigos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos, os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi. Eu sou o brilho, eu sou a brilhante estrela da manhã. Veja só. Que é do 15 ao 17, né? Olha só. O Espírito e a noiva dizem, venham. Aquele que ouve isto, diga também, venham. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça da água da vida. Olha só. Vocês estão vendo aqui? Olha o que ele diz. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos. Os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos, os que gostam de mentir por palavras e ações. Olha só. Veja só que está escrito. Não fala claramente aqui sobre carnaval, mas fala sobre ações, coisas, atitudes que acontecem no carnaval. Aqui você vê que tem alguns estados do nosso próprio país, nosso próprio Brasil, que penetrou no carnaval, nessas festas pagãs, a idolatria a ídolos, a idolatria a religiões que não é cristã. Então, minha amiga, abra os teus olhos. Minha amiga, abra os seus olhos. Veja o que você está plantando, que amanhã você vai colher, tá? Veja que aqui o próprio Senhor Jesus, ele vai vir. Olha só o que ele diz aqui, vamos voltar aqui só no versículo 12. Capítulo 22, versículo 12. Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Olha só. Eu venho logo. Ele está dizendo, ele vai vir. Vou trazer comigo minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Você tem feito coisas boas? Ou você tem feito aquilo que te tem excluído do reino de Deus? Feito aquilo que eu te falei agora. Eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e o Ômega a última letra. O primeiro e o último, um princípio e o fim. Ele aqui, quando fala alfa e ômega, lembrando-se que o Novo Testamento foi escrito em grego, tá, pessoal? A Bíblia foi escrita em duas línguas. O hebraico, o Velho Testamento, e grego, o Novo Testamento, tá? O Senhor Jesus, em alguns momentos, falou ali em aramaico, mas a Bíblia foi escrita em grego, tá? Olha só. Gente, as coisas não estão para brincadeira. As coisas não estão para brincadeira. O fim está próximo. Jesus está voltando. Ele disse, eu volto logo. E quando ele voltar, onde é que você vai querer estar? Na presença dele ou na presença da carne, dos desejos da carne? Eu te digo uma coisa. Quando o Senhor Jesus voltar, ele vai voltar como um leão. Lembra que muitos dizem que quando ele disse ali, que como a Bíblia fala, como um cordeiro, sem reclamar, ele foi levado ao matadouro, ou seja, lá na cruz,
ao sacrifício, como um cordeiro, em silêncio ele foi? Justamente ele foi. Mas quando ele vir, a Bíblia fala que ele é o leão da tribo de Judá, o leão. Então, quando ele vir, ele vai vir ali para dar o juízo final. Ele não vai vir mais como um cordeirinho caladinho, não. Ele vai vir ali para eliminar tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que não presta. E vai levar para ele aqueles que fazem sua vontade. Então, pessoal, Deus abençoe a todos. Reflitam. Reflitam se realmente vale a pena você fazer os desejos da sua carne. Ou se vale a pena você servir a Deus, entregar sua vida para Ele, se consagrar, santificar para Deus. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo.